Fala, meus queridos investidores, beleza? Olha só, hoje eu vou comentar um pouquinho rapidamente sobre os resultados da Magalu e vou dizer por que esse resultado pode estar indicando algumas coisas sobre o futuro da Via Varejo, tá bom? Mas vamos lá, antes de eu explicar, queria pedir para você para se inscrever no meu canal, compartilhar esse conteúdo com amigos e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo do Escola da Fortuna, tá? Então, ó, a Magazine Luiza apresentou aí um crescimento na receita líquida, né, de cerca de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. O que isso quer dizer? Cada vez que a Magalu está tomando mais corpo, faturando mais, ela está apresentando taxas de crescimento ainda maiores. Isso pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, né? Porque o que é natural? É natural uma empresa crescer, tomar corpo, né? E cada vez mais essa taxa de crescimento desacelerar ao longo do tempo. Por que está acontecendo justamente o contrário com a Magazine Luiza? O negócio é o seguinte: lá em 2015, né, quando começou a expandir fortemente o e-commerce, né, o e-commerce já crescia muito, a taxas de crescimento muito elevadas, só que isso representava muito pouco no faturamento total da Magazine Luiza, né? Então as lojas, por exemplo, cresciam 10, 15, não chegavam nem a crescer mal 20% ao ano. Então, se o grosso, né, vinha das lojas físicas, né, era impossível que ela apresentasse uma taxa de crescimento muito elevada, porque o e-commerce estava ganhando corpo, estava ganhando mais representatividade no faturamento total, né, ao longo do tempo. E aí, desde 2015 para cá, essa fatia, digamos assim, do faturamento total, o e-commerce foi tomando espaço, até que nesse trimestre agora, né, apresentou 70% do faturamento total, tá? E o e-commerce está crescendo 150%, ou seja, você tem as lojas físicas vendendo 18% a mais, só que representando apenas 70% apenas 30% do faturamento total, e o e-commerce 150% de crescimento, representando 70% do total. Então, quanto mais o e-commerce tomar corpo em cima das lojas físicas, maior vai ser a taxa de crescimento da Magazine Luiza. É por isso que ela está apresentando taxa de crescimento cada vez maior. Não duvido que no quarto trimestre até essa taxa de crescimento seja ainda maior do que 70%. Se a gente for olhar, por exemplo, o Mercado Livre, né, está crescendo 130% ao ano ainda, né, mesmo já tendo, né, um market share interessante, já tendo crescido o que cresceu, ainda consegue surpreender ainda mais. Óbvio que nós estamos falando, né, de um período complicado, pandemia, né, basicamente a venda de rua, né, está toda sendo tomada, né, pelo e-commerce para quem tem estrutura, né, para poder atender essa demanda, que no caso é a Via Varejo, é a Magazine Luiza, é o Mercado Livre, é a Amazon, né, são as grandes empresas que têm estrutura logística para isso, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Na minha opinião, o que vai acontecer com a Via Varejo, não estou querendo aqui prever nada, obviamente que a gente tem que ficar de olho nessa evolução, ficar de olho na evolução desses resultados da Via Varejo, mas isso diz muita coisa sobre o que pode acontecer daqui a 5 anos com a Via Varejo, tá? E esse processo, na minha opinião, vai ser mais acelerado ainda do que aconteceu com a Magazine Luiza, justamente por causa da pandemia, né? Então, o resultado do segundo trimestre, né, da Via Varejo já veio bem forte em termos de e-commerce, já representando bem em termos de faturamento total, e essa tendência deve continuar, né, por causa da continuidade, né, da pandemia. Ou seja, a Magazine Luiza demorou uns 5 anos aí para poder chegar nesse patamar, né, de faturamento total, sendo representado 70% pelo e-commerce, sendo que a Via Varejo provavelmente vai levar muito menos tempo que isso. Se o e-commerce da Via Varejo está crescendo cerca de 300%, né, em relação ao ano passado, o que vai acontecer? Esse ano, provavelmente, pode ser até que ela mantenha o faturamento total, a mesma coisa que os outros anos, que é o que vem acontecendo, né? A Via Varejo não está avançando em termos de venda total. Então, esse ponto de virada pode acontecer justamente desse ano para o ano que vem, que é quando o e-commerce já vai ter tomado corpo, e aí você bota essa roda para girar, né, e mete bronca, e aí o faturamento tem chance de explodir.
Não pense que só a Magazine Luiza não pense que só a Magazine Luiza ou o Mercado Livre vão surfar essa onda, não pense nisso. A Via Varejo vai conseguir surfar também. As mudanças já foram feitas, tem muita coisa para mudar, ainda tem que melhorar nível de serviço, tem. A Magazine Luiza está à frente disso, e Mercado Livre também, sim, estão à frente da Via Varejo, mas já foi feito muita mudança, os investimentos estão sendo feitos, teve a nova inauguração do centro de distribuição lá, né? E o valuation, pessoal, da Via Varejo está ridiculamente baixo quando comparado com o valuation da Magazine Luiza. Vamos pegar, por exemplo, aí em termos de, sei lá, preço-faturamento, né? Faturamento líquido. Se você for olhar a Magazine Luiza hoje, está 6 vezes, 6,5 aproximadamente, 6,5 vezes o faturamento líquido anual. Enquanto isso, a Via Varejo não chega nem a 2, é 1,5, 1,6, alguma coisa assim, né? Ou seja, está aí pelo menos 5 vezes mais caro o valuation da Magazine Luiza em relação à Via Varejo, tá? Não acredito que a Magazine Luiza consiga margens muito mais elevadas do que a Via Varejo, não acredito nisso, né, por causa da escala. Inclusive, eu já fiz a comparação de vários desses indicadores. O que a Magazine Luiza tem de vantagem nesse momento em relação à Via Varejo é a questão do ciclo de caixa. O ciclo de caixa da Magazine Luiza está melhor. Ela está conseguindo receber dos clientes de forma mais antecipada e ela paga os fornecedores depois. Então, esse ciclo de caixa da Magazine Luiza está muito bom. Inclusive, está bem melhor do que a Via Varejo. A Via Varejo teria que melhorar isso aí, né, para poder, enfim, ficar igual, digamos assim, em todos os parâmetros, em termos de gestão. E também, obviamente, que eu já falei, a questão da qualidade do atendimento que tem que melhorar, tá? Entendeu, pessoal? Então, para mim, na minha opinião, não faz sentido nenhum, mesmo que a Magazine Luiza esteja à frente da Via Varejo em alguns quesitos, o faturamento das duas é muito parecido. A Magazine Luiza acabou né, o trimestre passado acabou de ultrapassar a Via Varejo ainda era até então a maior em faturamento, então as duas ali estão muito pares. Eu estou muito ansioso para ver o resultado da Via Varejo daqui a 2 dias, que vai ser, né, no dia 11, e ver como é que está essa evolução. Se essa tese minha se confirmar, né, vocês vão ver a ação da Via Varejo explodir porque não faz sentido nenhum. Ela está muito descontada em relação aos pares, muito descontada em relação ao B2W e muito descontada em relação à Magazine Luiza, beleza? Então fiquem de olho nisso aí, né? E façam as suas próprias análises e vejam se faz sentido para você, né? E tá aí investindo na Via Varejo. Lembrando, pessoal, sempre de forma diversificada. Não aposte, não gosto nem dessa palavra aposte, né? Não invista todas as suas fichas numa empresa só. Diversificação sempre é o caminho, beleza? Até a próxima, valeu!